Boa tarde, amigos. Estamos de volta aqui no terceiro dia da nossa Semana Jurídica Saberes do Direito, um evento coordenado pelos professores Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini, com apoio da Editora Saraiva, da Escola Paulista de Direito e também da Rede de Ensino LFG. As nossas palestras são divididas em 3 blocos. O primeiro bloco é aberto ao público e o segundo e o terceiro bloco todos ao vivo, exclusivo para os nossos assinantes. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso evento com o professor Napoleão Casado. O professor Napoleão Casado é mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC e professor de Direito Internacional e de Direitos Humanos da Rede LFG e da PUC de São Paulo. É também advogado e é autor do volume 57 de Direitos Humanos da nossa coleção Saberes do Direito. O professor Napoleão vai dar continuidade ao nosso evento falando do tema Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Professor, muito bem-vindo. Fique à vontade. Obrigado, Luciana. Bom, amigo internauta, amigo assinante do Instituto LivreNet, é com muita satisfação que eu recebi esse convite aqui do Luiz Flávio Gomes para a gente vir conversar com vocês, dialogar com vocês sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Antes de falar propriamente do Sistema Interamericano, eu queria falar um pouquinho desse instituto que é o LivreNet. Eu entendo esse instituto como algo muito interessante para você que quer se atualizar sobre direito, especialmente você que está fazendo concurso, que já fez cursinho com a gente lá no LFG e que não tem interesse em replicar o mesmo cursinho, mas precisa se manter atualizado sobre o que está acontecendo no mundo jurídico. O intuito do Instituto é exatamente preencher essa lacuna por meio dos nossos livros. Todo mundo que está fazendo palestra aqui nessa semana é autor de um desses livros. O nosso é o volume 57 da coleção, e com o seu conteúdo net. Conteúdo net no qual cada um desses professores vem, por meio de textos, por meio de vídeos, semanalmente atualizar o que está acontecendo no mundo jurídico sobre sua disciplina. Eles trazem o estado da arte do direito atual, né? E isso é fundamental para quem quer ter competitividade tanto no mercado jurídico como nos concursos públicos. Então, em vez de você replicar, fazer mais uma vez o cursinho, você tem essa opção de assinar o conteúdo net, que engloba todos os professores que, ao longo dessa semana fantástica que o LivreNet está organizando, vão passar por aqui e falar com vocês. Bom, mas o nosso tema, gente, é o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Sistema Interamericano que tem sido alvo de muita notícia, extremamente atual nesse momento, sobretudo com o julgamento do Mensalão. Não foram poucos os jornalistas, os juristas, que suscitaram a possibilidade do julgamento do Mensalão ser considerado nulo em virtude do descumprimento da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o famoso Pacto de San José da Costa Rica. Não foram poucos. Vocês que estão, os que não estão acompanhando a Olimpíada e estão dedicando um pedaço da sua tarde a tentar assistir um pouco do julgamento do Mensalão, devem, certamente, ter lido sobre essa possibilidade. E qual o argumento que essas pessoas levantaram para falar de uma eventual nulidade do julgamento do Mensalão? A ausência do duplo grau de jurisdição. Duplo grau de jurisdição que é uma garantia fundamental, não prevista na nossa Constituição, mas prevista apenas no Pacto de San José da Costa Rica. Então, como o julgamento hoje são 38 réus, apenas 3 têm o chamado foro privilegiado, os outros 35 foram levados pelo próprio Supremo, em face da conexão dos crimes que estão sendo acusados, a um julgamento único, né? E boa parte dos advogados tem suscitado, junto ao Supremo Tribunal Federal, a nulidade desse julgamento, o desmembramento do caso, para que esses réus que não têm a condição diferenciada de foro sejam julgados em primeira instância e tenham, por consequência, direito a recursos para tribunais superiores
observando assim, na ótica dos advogados, o princípio do duplo grau de jurisdição. Então, eu vou deixar essa pergunta, gente, para o nosso último bloco. Vou apenas lançar a questão aqui para vocês. O julgamento do mensalão respeita ou não a Convenção Interamericana, se considerado a necessidade de ter um duplo grau de jurisdição? Esse questionamento a gente vai deixar para responder no último bloco. Antes disso, a gente vai falar um pouquinho das bases desse sistema interamericano, de onde vem a Convenção Interamericana. Bom, primeiro ponto que merece destaque aqui. O sistema interamericano, gente, ele é um dos chamados sistemas regionais de direitos humanos. Você tem o sistema global, que é aquele sistema organizado pelas Nações Unidas, e tem alguns sistemas mais locais, chamados regionais, notadamente o sistema europeu, o sistema interamericano e o sistema africano. São os três principais sistemas de direitos humanos que a gente conhece no mundo atual. O nosso, por óbvio, é o sistema interamericano, tendo em vista a nossa localização geográfica neste continente. E o que é que acontece? Por que, você pode estar se perguntando, por que se você tem um sistema global muito mais amplo, para que ter um sistema regional? Para que ter um menor se você pode ter um maior? É uma pergunta até lógica. E a resposta é o seguinte: a facilidade do consenso foi o que fez os países optarem por um sistema regional que atua em paralelo ao sistema global. Um não prejudica o outro. Ou seja, os direitos previstos na Convenção Interamericana não prejudicam aqueles direitos previstos em pactos de direitos humanos realizados junto às Nações Unidas. Por quê? Porque esses sistemas, gente, são complementares. Eles juntos formam um todo uno e indivisível que é o todo dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Tá ok? Então, ter um sistema regional se justifica em virtude da facilidade do consenso. Vocês em casa, tentem imaginar a dificuldade que é se, por exemplo, vocês resolverem fazer uma viagem em família. Conciliar o interesse de todo mundo que está viajando. Percebem que nem sempre é fácil? Então imaginem você conseguir consenso entre diferentes países. A tarefa é muito mais difícil. E essa dificuldade faz com que muitas vezes esse consenso não surja, mesmo com temas que tendem a gerar consenso, como, por exemplo, os direitos humanos. Essa dificuldade foi que fez com que o sistema interamericano tenha apresentado melhores resultados mais concretos no plano de direitos humanos do que o sistema global. Por que isso? Percebam que no sistema interamericano você tem um grupo menor de países para conseguir esse consenso. No sistema das Nações Unidas a gente tem quase 200 países. Para você fazer o consenso de um país, fazer com que esse país chegue a um entendimento sobre o que é que ele quer em termos de agenda de direitos humanos, já é uma dificuldade. Imagina conciliar essas agendas entre 200 países. É sempre uma tarefa muito árdua. A tarefa do sistema interamericano é um pouco mais simples, embora ainda muito difícil. Conciliar os interesses de um grupo muito menor de países, que são apenas os países localizados no continente americano, América do Norte, América Central e América do Sul. Então, esse é o motivo da gente ter um sistema interamericano que funciona em paralelo ao sistema global. Detalhe, gente, ele apresenta meios mais eficazes de controle do que os órgãos de tratado das Nações Unidas. Se vocês observarem os órgãos que fiscalizam os direitos humanos no âmbito do sistema interamericano, você tem a Comissão Interamericana, que tem um grande poder e uma grande eficiência, a gente já vai estudar isso aqui, e você tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos, fazendo o quê? Julgando e condenando os estados que descumprem direitos humanos. Algo que a gente não tem no âmbito das Nações Unidas. A gente vai ter os chamados órgãos de tratado que fiscalizam, emitem relatórios, mas não tem esse órgão judicante e não tem esse órgão como a comissão que se assemelha às vezes até à função do Ministério Público. Eles não possuem esse tipo de órgão
junto às Nações Unidas. A OEA, o Sistema Interamericano, possui isso. Isso torna muito mais eficaz em termos institucionais. A plataforma institucional da OEA, do Sistema Interamericano, em termos de direitos humanos, é muito mais eficiente do que a plataforma das Nações Unidas. A gente vai, inclusive, trazer para vocês alguns exemplos concretos de direitos que foram alcançados por meio da intervenção desse tipo de órgão. Tá ok? Então, esse é basicamente o motivo pelo qual os países optaram por um sistema interamericano em paralelo ao sistema internacional, sistema global. Bom, gente, como que começa a ideia de se formar um sistema de direitos humanos dentro da OEA, dentro da Organização dos Estados Americanos? Começa primeiro com a Declaração Americana de Direitos Humanos. Sempre que a gente estuda direitos humanos e mais especificamente sistema interamericano, quase sempre a gente às vezes corre com a matéria e termina pulando esse instrumento aqui. Esse instrumento que é a declaração, não é a convenção, tá bom, gente? Uma coisa é a Declaração Americana, outra coisa é a Convenção Americana de Direitos Humanos. São institutos diferentes. Essa declaração não é um tratado. Não é um tratado. Ela se assemelha muito àquele famoso documento da ONU, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos. É mais ou menos a mesma coisa, sendo que no âmbito da OEA. É a Declaração Americana. Detalhe interessantíssimo, ela antecede a Declaração Universal, a Declaração da ONU, em alguns meses. Essa declaração aqui ela é de abril de 48, enquanto que a Declaração Universal é de dezembro desse mesmo ano. Ou seja, em alguns meses ela ainda é anterior à própria Declaração das Nações Unidas. E ela funda a ideia de um sistema interamericano que vai ter no futuro uma plataforma legal vinculante, que é um tratado, vai ser o Pacto de San José da Costa Rica, e uma plataforma institucional, que vão ser os dois órgãos que eu já citei agora há pouco, a Comissão e a Corte Interamericana. Então, a fundação desse sistema está aqui nesse ato, que é a declaração que foi feita na Assembleia Geral da OEA, em 48, em que os países declaram quais são os direitos que eles entendem serem essenciais a todo ser humano, independentemente de sua origem, de sua raça, de seu credo. E esses direitos, gente, até hoje terminam sendo replicados tanto nas constituições dos Estados americanos como, posteriormente, em 66, a gente vai chegar lá, na própria convenção. Destaco aqui que, além dos direitos, a declaração ela traz alguns deveres de todo ser humano. Aqueles direitos gerais que vocês já conhecem, direitos de primeira geração, de segunda geração, terceira geração ou dimensão, esses direitos, gente, já estavam de forma geral previstos aqui na declaração. Mas o que eu chamo a atenção, que normalmente é o que o examinador de suas provas vai estar atento, são aquelas coisas que fogem um pouco do lugar comum. Essa declaração, diferentemente de vários e vários documentos sobre direitos humanos, não foca apenas nos direitos. Ela também atribui deveres humanos. Ou seja, o indivíduo não é apenas titular de direitos, ele não só deve exigir do Estado condutas, mas ele também tem a obrigação de conduta com relação ao Estado e com relação aos seus semelhantes. Essa ideia é o que vai basear a ideia de eficácia horizontal dos direitos humanos. Né? Então, entre os deveres que estão lá na declaração, a gente chama atenção, por exemplo, o dever dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Um dever de assistência entre filhos e pais. Dever de voto, dever de sufrágio, dever de obediência à lei. Isso tudo está previsto nessa declaração de forma um pouco diferente da maioria dos documentos sobre direitos humanos, que focam apenas nos direitos do homem e não também nos deveres. Dever de servir a coletividade e a nação, dever de pagar imposto.
Dever de pagar imposto, algo que a gente às vezes faz com muito sacrifício e às vezes um pouco a contragosto, isso é um dever que está previsto lá na declaração, dever de pagar imposto. Dever de trabalhar, né? Você deve dar uma parcela de contribuição para que a sociedade se desenvolva e não apenas cobrar do Estado um comportamento. Então, esses direitos, esses deveres também estão previstos aí na declaração. Detalhe interessante, a declaração não é um tratado, não foi submetido àquele processo de ratificação que todo tratado precisa ser submetido, né? Foi uma mera declaração feita na Assembleia Geral da OEA. Isso, contudo, não tira o seu caráter vinculante. Primeiro, por se tratar de norma de direito fundamental, norma de direitos humanos, né? Que tem um conteúdo meramente declaratório, não necessitando de uma norma no sentido formal para ser exigível. Segundo, gente, porque, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos lá da ONU, ela também nunca foi transformada em tratado. E isso não tira o seu caráter vinculante. Várias e várias decisões do Supremo citam a Declaração Universal. Então, a Declaração Americana deve ter um tratamento jurídico semelhante ao dado da Declaração Universal. Portanto, ela sim vincula tanto o Estado como os particulares em virtude da sua eficácia horizontal. Tá ok? Gente, esse é o primeiro bloco da nossa palestra. A gente volta daqui a uns 5 minutinhos com um pouco mais sobre o sistema interamericano. Aguardo você assinantes do LivreNet, daqui a 5 minutos. Um abraço.